Fala galera do YouTube, canal Ian Cardoso. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Constantino, mais um vídeo sobre a história da igreja. Quem foi Constantino? Então cola comigo para mais um conteúdo de história da igreja. Bom pessoal, Constantino é um dos personagens mais polêmicos da história da igreja. Para alguns, Constantino foi um herói, responsável por trazer paz à igreja. Para outros, um vilão, aquele que começou a corromper a igreja, através da união igreja-estado. Mas quem realmente foi Constantino? O que ele de fato fez? Quais foram suas ações? Qual foi a sua relação com a igreja? E quais foram as suas ações imperiais, né, em relação ao cristianismo em si? Então é isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Quem foi Constantino e qual foi a sua relação com a igreja cristã? Mas antes de falarmos de Constantino, é necessário que a gente fale um pouquinho sobre o panorama, né, que o cristianismo se encontrava ali no final do século III e início do século IV. Como que se apresentava o Império Romano, qual era a situação que o Império Romano vivia nessa época, né, para a gente poder entender um pouquinho esse contexto em que Constantino surge, né, como imperador e como ele surge em relação ao cristianismo. Em alguns vídeos anteriores, eu cheguei a abordar, né, algumas perseguições, né, que o cristianismo sofreu, né, na sua história, no primeiro, segundo, terceiro século. A maioria dessas perseguições foram perseguições localizadas, né, em determinadas regiões específicas, mas houve uma perseguição, a perseguição do imperador Diocleciano, né, que governou ali no final do século III e início do século IV, que já foi uma perseguição mais generalizada. Né. De todas as perseguições, essa foi a mais radical, a mais firme, a mais pesada. Né? Então, como que se configurava o Império Romano na época de Diocleciano? Bom, o Império Romano vivia uma crise, né, de administração, né, por causa do seu extenso território, né, muita diversidade étnica, uma diversidade cultural, né, um território muito extenso. A solução que Diocleciano, né, resolveu praticar para solucionar essa crise de administração, né, foi a instituição da tetrarquia, né, que era um governo dividido por 4 monarcas. Então, Diocleciano e Maximiano, né, foram os 2 imperadores, né, cada um no Ocidente e o outro no Oriente. Eles eram os Augustos, né, e cada um deles tinha o direito a escolher um César, uma espécie de subimperador. Diocleciano escolheu Galério, né, e Maximiano escolheu Constâncio Cloro. Então esses 4 imperadores, né, esses 2 Augustos, esses 2 Césares, né, governaram, né, juntos, né, o Império Romano, cada um com uma região específica, né, do Império Romano. O Império Romano foi dividido em 4. Porém, esse regime, esse modelo de governo, não deu muito certo, porque passamos a ter uma espécie de rivalidade entre esses co-imperadores. Cada um queria ter um domínio maior do que estabelecido, né, maior do que o território estabelecido, né, algumas rivalidades, algumas disputas. Então, essa tetrarquia ela não alcançou um sucesso. Tivemos uma crise nessa tetrarquia escolhida, né, por Diocleciano. Nesse período da tetrarquia, né, nós vemos um fenômeno muito importante para a história do cristianismo. O cristianismo, que era uma religião que estava mais entre o povo, entre as camadas populares, né, começou a, aos poucos, se inserir na nobreza. Então, o cristianismo ele vai se difundindo por diversas camadas sociais. Né? Até, né, alguns falam que a esposa de Diocleciano, Prisca, era cristã, a sua filha Valéria também era cristã. Então, tínhamos diversos nobres, diversos súditos, né, que estavam sempre ali na nobreza de Diocleciano, que eram cristãos. Então, o cristianismo estava entrando, né, na classe alta, né, do Império Romano. Esse crescimento do cristianismo também é notável nas classes militares, né, nas legiões romanas. Muitos cristãos eram soldados dessas legiões.
E no exército romano, nós tínhamos uma série de rituais, uma série de cerimônias pagãs que já eram praticamente protocolares, né, do Império Romano. Então, muitos cristãos se negaram a exercer essas cerimônias, né, negaram a sacrificarem aos deuses. Então nós temos uma crise institucional. Como que um soldado, né, como que um componente da legião romana se nega a sacrificar aos deuses romanos? Então Galério, ele passa a influenciar Diocleciano. É claro que essa perseguição também tem o peso de Diocleciano. Diocleciano, ali dos 4 co-imperadores, ele era o mais poderoso. Mas alguns documentos mostram que Galério começou a ter uma influência na corte, né, de Diocleciano, né, ainda mais como um César, ainda mais como um co-imperador. E ele começa a convencer Diocleciano. Então Diocleciano decreta, né, algumas ações contra esses soldados cristãos. Então tínhamos algumas execuções desses soldados que se negavam, né, a sacrificar os deuses. Tínhamos também algumas ações mais radicais, como o confisco de bens de alguns cristãos, né, os livros dos cristãos deviam ser queimados, os templos, né, cristãos também deviam ser destruídos, porque no século III nós começamos a ver cristãos se reunindo em templos, né? Claro que não é esse modelo de templo que nós temos hoje, né? Era um templo muito mais, vamos dizer assim, rústico, muito mais modesto, né? Porque no início os cristãos se reuniam em catacumbas, nas casas das pessoas, tal. Mas no século III é comum, né, a gente ver um pouquinho dessa difusão da reunião dos cristãos em templos. Então, os cristãos tinham bens. Então, esse decreto de Diocleciano faz com que esses bens sejam destituídos dos cristãos, a não ser que eles se aceitassem a sacrificarem aos deuses. Aqueles que aceitassem sacrificar aos deuses tinham seus bens restituídos e poderiam seguir sua vida normal. Mas muitos se negaram. Então tivemos execuções generalizadas, perseguições, torturas. Foi a perseguição mais repressora que o cristianismo encontrou. Se o regime de tetrarquia não estava indo muito bem, né, desde o seu início, ele alcançou um ápice na sua crise na questão de sucessão. Acontece que Diocleciano, né, acabou estando gravemente enfermo, né, e Maximiano, o seu outro Augusto, né, renunciou ao cargo. Então agora nós temos uma questão de sucessão. Naturalmente, né, quem deveria suceder aos Augustos eram os Césares. Então, naturalmente, Galério e Constâncio Cloro assumem como os novos Augustos. Mas a questão é, quem serão os dois Césares? Quem serão os novos Césares? Galério tem os seus preferidos, né? E Constâncio tem também, né, as suas escolhas. E Constâncio tinha o apoio das legiões, né? Muitas legiões apontavam, né, uma preferência, né, pelo escolhido de Constâncio, que era seu filho Constantino. Nessa época, Constantino já tinha se destacado como general, né, como líder militar da legião, de algumas legiões. Então, ele era um cara que tinha uma popularidade entre a classe militar. Então, nós tivemos uma crise de sucessão, né, que colocou, que abalou ainda mais esse sistema de tetrarquia. Essa crise ganha novas proporções após a morte de Constâncio Cloro, né, que naturalmente seria um dos novos Augustos. Então, depois de muitas disputas, depois de muitas negociações, né, para acordar quem seriam esses 4 co-imperadores, ficou decidido, né, até com uma mediação de Diocleciano. Acontece que Diocleciano melhorou um pouquinho, né, da sua situação de saúde e foi intervir, foi mediar, né, essas negociações. Então ficou decidido que Galério e Licínio seriam os novos Augustos, e Constantino, filho de Constâncio Cloro, que já estava ganhando cada vez mais espaço, não só entre as legiões, ele já era um guerreiro renomado,
mas também ganhando espaço, né, nas medidas políticas, nas negociações políticas. Então, Constantino e Maximino Daza se tornam os novos Césares. Magêncio, né, filho de Maximiano, né, ficou com o governo, ficou ali governando a cidade de Roma. Então ele tinha um governo mais local e os outros 4 co-imperadores, né, com a tetrarquia dividida pelo Império Romano. A perseguição generalizada por Diocleciano, né, ela foi tomando diferentes rumos, né, de acordo com o regime, né, do co-imperador de determinada região. Então, a perseguição ela teve um andamento no território de Constantino, teve um outro ritmo no território de Galério, teve um ritmo diferente no território de Licínio e assim vai, né? Então, depois de alguns anos, em 311, no seu leito de morte, né, acontece que Galério, né, a gente não temos razões para afirmar por que Galério faz isso, mas acontece que no seu leito de morte, em 311, Galério emite um decreto, né, de tolerância aos cristãos, né? Então, seria permitido aos cristãos praticarem o seu culto, né? Então, isso aí é uma oficialização, né, do fim das perseguições. Né? Como eu disse, em alguns territórios a perseguição já não estava tão severa, né, como anteriormente. Então, a galera acaba oficializando, né, em seu território o fim dessas perseguições, né, e uma tolerância aos cristãos. Né? O documento até coloca, né, uma exigência aos cristãos, que os cristãos orem, né, ao seu Deus, né, pelo bem do imperador, pelo bem do império. Mas Galério, no seu leito de morte, garante uma tolerância, o fim das perseguições aos cristãos. A morte de Galério deixou um vão, né, no cenário político do Império. Agora, o Império teria que ser dividido entre Constantino, Licínio, Maximiano Daza e Magêncio. Acontece que, assim, desde o início do regime de tetrarquia, rivalidades e disputas, né, aconteciam entre esses co-imperadores. Então, Constantino ele passa a rivalizar com Magêncio. Constantino busca ter um domínio total, né, do Ocidente. Então, Constantino marcha para Roma. A Roma era governada por Magêncio. Então, ele marcha para Roma para, enfim, enfrentar o exército de Magêncio e buscar o controle total do Ocidente. Então, nessa realidade de disputa de poder, Constantino teve uma visão em que ele ouviu as palavras: sobre esse sinal vencerás. Acontece que esse sinal era o Labarum, né, que contava com as iniciais do nome Jesus Cristo. Então, Constantino ordena que os seus comandantes, os comandantes do seu exército, coloquem, né, nos seus estandartes, nos seus escudos, esse símbolo, né, com as iniciais do nome de Jesus Cristo, né, porque nessa visão ele acreditava que ele poderia vencer esta batalha. E assim acontece. Constantino marcha sobre Roma com seus estandartes usando o Labarum, um símbolo cristão, e vence Magêncio, né, a famosa Batalha da Ponte Milvia. Então ele derrota Magêncio e se torna senhor do Ocidente. E aí está. Constantino acredita que ele venceu essa batalha por causa de Jesus Cristo, por causa do Deus dos cristãos. E nós temos uma questão. Constantino agora passa a se declarar abertamente cristão. Então nós temos uma situação nunca antes vista da história. Então nós temos uma questão. Constantino é o senhor do Ocidente e Licínio e Magêncio dividem o Oriente. Então a questão é, o que fazer? Vamos ter novas disputas? Então, em 313, Constantino e Licínio se reúnem em Milão. Essa reunião vai tratar de política, mas vai tratar também da questão religiosa do Império. E é aí que aconteceu, aí que foi decretado o famoso Édito de Milão, em que Constantino reafirma
a liberdade de culto aos cristãos. Essa liberdade de culto que já tinha sido concedida 2 anos antes por Galério. O que Constantino faz é fazer com que esse édito de tolerância de Galério se expande por todo o território do Império. Porque Galério tinha domínio por uma certa região territorial do Império Romano. Constantino agora, como senhor do Ocidente e o mais influente dos imperadores, ele vai universalizar, né, esse decreto de tolerância. Talvez é por isso que o Edito de Milão seja até mais conhecido, mais famoso do que o Edito de Tolerância. Constantino ele vai romper, né, com essa sequência política da tetrarquia. Naturalmente, quando um César se tornava um Augusto, ele teria que escolher um novo César. Mas Constantino não vai escolher nenhum César, ele vai romper com isso, ele se torna o senhor absoluto do Ocidente. E Maximiano Daza e Licínio vão dividir o Oriente. Acontece que Maximiano Daza e Licínio passam a disputar o controle absoluto, né, do Oriente. Depois de muitas batalhas, muitos conflitos, Licínio passa a controlar o Oriente e Constantino fecha um acordo com ele. Esse acordo é selado, né, oficializado pela união entre Licínio e Constância, né, irmã de Constantino. Né, e agora nós temos apenas 2 imperadores, né, Constantino no Ocidente e Licínio no Oriente. Mas não ficou, essa paz, essa negociação não durou muito. Né? Constantino e Licínio passaram a disputar o poder entre si. E aí Constantino vai usar da religião, né, da fé cristã, né, uma legitimação das suas ações militares, né, no Oriente. Como eu disse, Constantino se declarava cristão e passou a ser muito bem visto por alguns nobres cristãos, por alguns bispos cristãos. Né? A sua ascensão ao poder, né, ela dividiu, né, algumas opiniões, nem todos viam Constantino com bons olhos, mas a grande maioria sim. Né? Então nós temos a formação de uma corte cristã. Então, no território de Licínio, né, nós tínhamos uma pluralidade de cristianismo, como eu já disse em alguns outros vídeos. Nós não tínhamos o cristianismo totalmente uniforme. Nós tínhamos diversas tradições, diversas práticas e, como eu disse no vídeo sobre heresias, nós tínhamos diversas doutrinas. Então, acontece que no território de Licínio, essas facções, esses grupos cristãos, lutavam entre si. Então Licínio ele vai agir, vai usar do poder do Estado para tentar apaziguar, né? Então ele acaba tipo que enfrentando algum desses grupos cristãos que estavam rompendo a paz do imperador. Então Constantino vai usar dessa ação de Licínio para poder legitimar sua ação no Oriente. Constantino estaria invadindo o Oriente porque Licínio estaria perseguindo cristãos. Então, em 324, Constantino derrota Licínio e se torna senhor absoluto do Império Romano. Então, é o fim total, né, desse regime que divide o poder entre co-imperadores. Constantino agora se torna senhor absoluto do Império Romano. Como eu disse, em 324, Constantino se torna senhor absoluto do Império Romano. Mas qual foi o impacto de Constantino, né, para o cristianismo? Né? Então, como eu disse, em 313, né, Constantino ele derrota Magêncio, né, se declara cristão, usa um símbolo cristão, né, e passa a fazer uma política cristã. Alguns vão dizer que Constantino não se converteu de verdade, não se tornou cristão de verdade, então nós temos uma disputa entre muitos teóricos, entre muitos historiadores. A questão aqui não é se Constantino se converteu realmente ou não. A questão é que Constantino passou a ter uma política, né, tendo como base, né, a igreja cristã. A questão é por que Constantino fez isso? Alguns vão dizer que Constantino fez isso porque o cristianismo já era a maioria, o número de cristãos crescia tanto que não tinha como se negar a essa realidade. Realmente, a igreja vinha crescendo,
Mas alguns estudos apontam, né, que na época de Constantino, né, o número de cristãos era de 10% do Império Romano. Ou seja, a ação de Constantino de se declarar cristão, de fazer uma política, né, favorecendo a igreja, é completamente radical, porque a igreja é minoria. Os cristãos são a minoria, 90%, né, do império é pagão. Então, Constantino tem uma medida radical, uma medida drástica. Então, alguns historiadores acabam errando, dizendo que Constantino torna, né, o cristianismo a religião oficial do império. Constantino não fez isso. Constantino fez com que a tolerância, a paz aos cristãos fosse reafirmada, e ele vai ceder algumas regalias à fé cristã. Regalias essas que já eram concedidas à religião pagã. Então Constantino vai isentar o clero, né, de impostos, vai ceder muitos bens, terras, propriedades aos cristãos. Ele vai começar também a se introduzir nas dinâmicas, né, da igreja. Paul Venn, um historiador, né, francês, que escreveu uma obra de estudo sobre Constantino, né, a sua obra é Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão. Ele diz que Constantino passa a agir como um presidente da igreja. E é realmente isso. Constantino ele vai mediar, né, conflitos dentro, né, da fé cristã. Constantino ele pensa, ele é um cara muito pragmático, é um cara que age, é um cara que toma as medidas, ele é um político muito hábil. E ele, né, passa a pregar uma unidade entre os cristãos. Então nós temos aqui a construção da cristandade, né? Constantino não vê com bons olhos, né, doutrinas diferentes que possam dividir os cristãos. Ele quer uma só doutrina, né, uma só tradição. Constantino quer universalizar. Se ele tem uma política cristã, com apoio de cristãos, favorecendo cristãos, ele também quer uma unidade desses cristãos. Então Constantino ele não move uma palha contra pagãos. Constantino não perseguiu pagãos, até porque a maior parte da sua corte era pagã. Constantino ele se declara cristão, mas não se batiza. Constantino só vai se batizar no seu leito de morte. Só vai se batizar no seu leito de morte. Então, se ele só se batizou no seu leito de morte, ele não comungou com a igreja, ele não participou da Santa Ceia do Senhor. Então, nós temos uma situação aqui de comunhão. Então, temos um imperador cristão que não faz parte do corpo da igreja, não comunga com a igreja, mas é um imperador que vai, né, se introduzir, né, nas políticas da igreja. Constantino ele não nega o cargo, o título de Pontífice Maximus, que é o sumo sacerdote. Esse era o título, né, do alto sacerdote, né, da religião pagã. Esse título era dado aos imperadores. Então Constantino continua se declarando Pontífice Maximus. Constantino ele emite moedas com o deus Sol, né? Mais tarde que ele vai emitir moedas com o Labaron, com o símbolo cristão. Então Constantino, né, Paul Venn diz que Constantino é um político ao mesmo tempo cristão e pagão. Né? Constantino vai até dizer que o cristianismo é a verdadeira religião, mas ele não vai fazer medidas contra o paganismo. Né? Ele até cessa, né, até interfere em alguns sacrifícios, mas ele não vai interferir, né, nas lutas na arena entre gladiadores, que era uma das acusações, era uma das medidas que a igreja queria, né, que cessassem as lutas entre os gladiadores, mas Constantino não vai mover um dedo para impedir essas lutas. Constantino vai interferir na liturgia cristã. Com essa oficialização da igreja, essa aproximação da igreja com um vínculo estatal, por mais que não seja essa união não tenha sido uniforme ainda, como vai ser mais tarde, mas nós temos uma aproximação, um grande passo que Constantino deu, né? Então nós temos aí uma divisão da visão dos cristãos em respeito a Constantino.
Alguns vão ver Constantino como um herói, o cara que cessou a perseguição, que trouxe paz. Eusébio de Cesareia é um desses caras que puxa um pouquinho para o lado de Constantino. Do outro lado, nós temos alguns que vão ver uma corrupção imensa dentro da igreja, né? Venda de cargos eclesiásticos, a igreja agora se tornando um setor nobre dentro do império, né? Uma burocracia se formando nas dinâmicas eclesiásticas. Então, os bispos, né, os sacerdotes vão usar roupas diferenciadas, né? A missa ela vai ganhando, né, um sentido especial, né? E aí, outro historiador, o Justo Gonzalez, ele vai apontar por uma distanciação, né, do culto, da cerimônia cristã do povo. Ela passa a ser mais própria, né, da corte. Né? Então, nós temos o número de cristãos aumenta, porque agora o Constantino vai ceder, vai fazer uma política, né, que cede muito aos cristãos. Outro impacto de Constantino na liturgia cristã é a definição do domingo como dia do culto ao Senhor. E aí nós temos uma questão de sincretismo, porque o domingo era o dia do Deus Sol. Então, através dessa prática, né, de preferência aos cristãos, Constantino vai fazer um sincretismo, e agora o domingo, que era do Deus Sol, agora é o domingo, né, do culto ao Senhor, é o dia da missa. Então nós temos aqui uma cristianização, né, da cultura pagã que já era, né, praticamente protocolar, né, da sociedade romana. Dois eventos se destacam entre as interferências de Constantino nas dinâmicas eclesiásticas. Né? Um desses casos é o cisma donatista, uma disputa entre dois bispos da igreja de Cartago, né, entre Ceciliano e Donato. Constantino vai interferir e essas interferências vão causar o cisma donatista. Né? Alguns que vão romper, né, com essa tradição da igreja. Essa igreja agora lá é uma igreja unida, uma igreja que passa, esse discurso de universalização passa a ser muito forte. Constantino vai proferir esse discurso. Então nós temos um cisma que foi causado na igreja de Cartago e Constantino vai interferir, né, nessas dinâmicas, né, da igreja. Cartago era um dos grandes centros, né, cristãos, então Constantino ele vê com bons olhos uma oportunidade de apaziguar, né, a questão da igreja. E outro evento é a convocação em 325 do Concílio de Nicéia. Né? Não é papo para esse vídeo, nós teremos um vídeo específico para o cisma donatista e um vídeo específico para o Concílio de Nicéia, porque nós temos muitos assuntos a tratar. Mas basicamente, né, o Concílio de Nicéia foi para tratar de algumas questões teológicas. Né? Havia uma disputa entre a questão, né, da natureza de Cristo. Ário, né, um presbítero, ele dizia que Cristo era um Deus de segunda classe. Então tínhamos algumas disputas. Constantino ele vai convocar o primeiro concílio que nós chamamos de concílio ecumênico. Ele não vai participar do concílio, mas ele que preside o concílio, nos moldes do Senado romano. Então nós temos agora uma oficialização jurídica, né, uma oficialização institucional das práticas eclesiásticas. Então Constantino vai dar um grande passo para isso. Essa heresia ariana foi condenada pelo Concílio de Nicéia, mas temos uma questão interessante. Né? Constantino ele era muito próximo de alguns bispos arianos, bispos que defendiam, né, a causa de Ário. O principal desses bispos era Eusébio da Nicomédia, que até chegou a ser excomungado, exilado, mas depois, né, chegou a retornar para a corte de Constantino. Ele passa a ganhar muita influência. Né? Então, Eusébio da Nicomédia, um ariano que foi excomungado pela igreja, depois sua excomunhão foi cancelada, né?
mas é um cara que já tinha um histórico, né, nesses moldes que a igreja estavam ganhando um histórico, né, um rótulo herético. É ele que vai batizar Constantino, né, no seu leito de morte. Em 337, no seu leito de morte, Constantino vai, enfim, se batizar. Essa prática era até uma prática comum entre os cristãos. Né? Eles acreditavam que o batismo lavava, né, os pecados da pessoa. Então, muitos deixavam para se batizarem no seu leito de morte. Então, a gente não pode ter um olhar anacrônico aqui. Nós temos que tentar compreender essas práticas de acordo, né, com o pensamento daquela época. Então, Constantino vai se batizar no seu leito de morte, né, batizado por um bispo que tem um histórico herético. Enfim, qual foi o principal impacto de Constantino para o cristianismo? Constantino é um cara controverso. Então, se ele se declara cristão, mas ele também tem algumas práticas pagãs. Ele não deixa de ser pagão, pelo menos, né, nas questões oficiais do Império. Ele é um cara cristão, mas ele não participa da comunhão da igreja. Mas ele vai interferir na dinâmica da igreja, ele vai interferir, né, nos conflitos, ele vai ter um discurso de universalização, um discurso católico, católico no sentido universal. A igreja com uma doutrina só, a igreja pensando de uma forma só. Se ele tem uma política cristã, ele quer uma união dessa igreja. Então, o principal legado de Constantino foi um grande passo para a união entre igreja e Estado, que se consolida ainda no final do século IV com Teodósio. Teodósio que vai proibir, vai banir o culto pagão. Isso fica um papo para um próximo vídeo. Mas ali que nós temos a consumação, né, desse processo de união entre igreja e Estado, mas que se inicia dá um grande passo com Constantino. E Constantino passa a construir, né, a cristandade, né, que foi se desenvolvendo aqui no Ocidente, no Oriente também. Então, a cristandade ela inicia com Constantino. Né? Um grande exemplo é que Constantino ele vai escolher uma cidade, Bizâncio, né, que era uma cidade portuária do Oriente, para ser a nova capital do Império, a nova Roma. Roma já não era uma cidade tão importante como antigamente, não era mais aquela cidade de outrora. Então, Constantino vai escolher Constantinopla para ser a nova capital do Império, pelo menos da parte oriental do Império. Ele vai batizar Bizâncio com o seu próprio nome, Constantinopla. Então ele vai construir, ele vai reformar, ele vai fazer uma cidade praticamente do zero. Ele vai criar praças, ele vai criar balneários, ele vai construir igrejas, como a igreja de Santa Irene, ele vai construir um grande palácio. Então, nós temos agora, né, um cristianismo institucional, né, que está cada vez mais atrelado à figura do monarca. Essas questões vão ficar para um próximo vídeo, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, você possa ter compreendido um pouquinho quem foi Constantino, né, qual foi o seu papel. Então, muito obrigado. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, envie esse vídeo para um amigo, né, um vídeo sobre Constantino. Né, então, acompanhe meu canal, tem muito vídeo legal sobre a história da igreja. Teremos vídeos muito interessantes daqui para frente também. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Valeu!